Aham, faz sentido. E na questão agora do projeto de lei de taxar os investimentos no exterior, o que você vê sobre isso? Isso, assim, pelo governo atual já era um pouco esperado, porque existe essa tendência de taxar um pouco de tudo. E exterior, visando que a galera entendeu. O que acontece, né? O pessoal com muita grana está contra o governo de hoje. Então você já tinha uma tendência de a galera que tem muito dinheiro aqui no Brasil colocar lá fora. E viu essa tendência lá. Então eles falaram, pô, vamos taxar a galera que tá levando dinheiro. Ainda não foi 100% aprovado, né? O projeto não tá rodando ainda. Mas é de fato um empecilho pra gente, né? Porque antes a gente tinha uma isenção lá fora, em vendas, de até 35 mil reais. Sim, Que é um negócio do caramba, assim. Isso que você vender realmente. 35 mil reais por mês e colocar lucro no teu bolso sem pagar imposto nenhum, mil maravilha. É Só que aí agora absurdo, vai se o mudar, cara né? vai lá e consegue, sei lá, uma rentabilidade de mais de 100% e ele vender abaixo de 35 mil, já era. Tá zerado o imposto, não tem que pagar nada. E aqui o único que tinha é a ação, que é 20 mil reais, né? Se você vende, por exemplo, uma BDR, que é o que compra lá, não Sim. tem. Esse é outro caso que a gente poderia ter comentado anteriormente que eu esqueci. Que a BDR em si, ela não vai ter Nenhuma essa isenção. Aham, lucrou, pagou imposto, não importa. Sim. Exato. Então é menos dinheiro no seu bolso na hora que você vende também. Uhum, exato. Então, realmente, né, é algo complicado, mas acho que não é algo que tem que impedir a pessoa de investir no exterior, porque essa diversificação é bastante importante. Exato. E esse é um ponto importante a comentar também aqui. Essa taxação ela vem para você quando você vende o ativo. Então isso não muda nada para você começar a investir lá fora. Você não vai pagar mais no IOF, você não vai pagar mais na taxa de câmbio, obviamente depende da corretora, você não vai pagar mais na taxa de corretagem. Então a iniciativa de investir lá fora não muda. O que muda é só lá na frente se você for vender. Então você nem deve se preocupar muito com isso, porque pode mudar a lei. Daqui 5, 10 anos, quando você for vender algum ativo, por exemplo, vamos supor, pode ser outra lei que já esteja rolando. Então não adianta a gente sofrer por antecedência, sendo que o investimento é por longo prazo e só vai sofrer na venda e não na compra. É, que nem até mesmo um camarada que começou a investir lá atrás, quando tinha essa isenção, e quiser vender e caso mude e seja de outra forma, ele vai ter que pagar da mesma forma. E ele começou lá atrás, então não tem o que fazer. Exatamente, perfeito. Aham. E com relação a galera que quer investir no exterior, mas acaba tendo medo por conta de dificuldade de criar conta em outra corretora, de ter que estar fora do Brasil, você vê que acho que o principal acaba sendo que ela estude e entenda como funciona, né, pra ficar tranquila com relação a isso. É que tem várias coisinhas diferentes do cara que investe aqui no Brasil, né? Então a primeira coisa que começa a criar dúvida na galera é em relação à taxa de câmbio. Então muita gente vê a taxa de câmbio hoje como algo, como se fosse uma taxa de corretagem a mais. E aí ficam se perguntando, pô, mas vale a pena eu pagar essa taxa de câmbio para investir lá fora? Não vou estar perdendo muito dinheiro nisso? Se você parar para pensar hoje, as taxas de câmbio estão na média de 2%, vamos dizer assim. O IOF é um outro imposto que o próprio governo cobra para você converter o real para o dólar. Então são dois impostos que você paga para investir lá fora para converter a moeda. Taxa de câmbio, que a corretora cobra, a média é 2%. Se estiver pagando menos do que 2%, tá ótimo. E o IOF, que é padrão para todas as corretoras. É o governo que define, que é 0,38%. 0,38, é. Então você vai ter um custo de 2,38, vamos supor assim, de tudo que você investir lá fora. E mais 2,38 quando você voltar esse dinheiro para cá, porque é os mesmos impostos que cobre. Então vamos chutar um pouco mais alto que o cara tem um custo de 6% para investir lá fora, já considerando que ele comprou em dólar e ele trazendo lá na frente de volta aqui para o Brasil. 6% de custo não é nada perto do que o cara pode ter de rentabilidade lá fora. Exemplo fictício aqui, na verdade verdadeiro. Nos últimos 20 anos, se a gente pegar o S&P 500, padrãozinho, arroz com feijão, as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, rendeu 11,3% ao ano. Então, num ano, você teria pago os seus custos e ganhado mais 6% ali em cima do E investimento. em dólar ainda, o importante é ver em dólar. Então, o quanto que custava o dólar 20 anos atrás, não custa hoje também. E Você aí- vai trazer pra real a rentabilidade e acaba sendo algo extremamente absurdo ainda. Exatamente. Exato. Tem esse ponto. E agora a questão da renda fixa lá fora, né? Então, por muitos e acho que décadas, se eu não me engano, a renda fixa remunerava muito pouco, teve essa subida. O que você vê, obviamente, que isso impacta na renda variável, mas o que você vê, tem oportunidade de renda fixa lá fora também? Que o brasileiro em si já gosta muito da renda fixa. Então, como que ele faria para investir em renda fixa nos Estados Unidos? Hoje a gente está vendo uma oportunidade de renda fixa lá no exterior que a gente não via desde 2006. Porque as taxas de juros lá nos Estados Unidos estão pagando agora 5,5%. Então, fazia mais de 20 anos, 22 anos que a gente não via as rendas fixas lá no exterior pagarem tanto assim. Pô, você vai falar, Léo, pagar 5% de renda fixa é muita coisa? Pro exterior é muito, porque sim. as taxas de juros dele lá, a média é 0, 1%. Então, 5% é um negócio absurdo.
Então, existem muitas alternativas hoje de renda fixa lá fora. Tem muita gente já aproveitando e pegando pré-fixado, que é o que tem mais lá. Então, essa já é uma grande diferença que às vezes poucas pessoas falam. No exterior, a renda fixa, a grande maioria das rendas fixas são pré-fixadas. Não é que nem aqui que tem um Tesouro Selic, um CDB pós-fixado, que você vai ter o rendimento de acordo com a taxa de juros. Lá tem marcação ao mercado praticamente tudo, né? Perfeito, exatamente. Então, a maioria das rendas fixas que você vai encontrar lá fora, eles te dão uma taxa, você comprou, você vai ganhar aquela taxa até o vencimento, que é o pré-fixado que a gente fala. Tem pouco pós, né, que é de acordo com a taxa. Normalmente o pós-fixado é quando o título vence de, sei lá, 1 a 3 meses e aí vai ter uma variação muito pequena, né? Mas acaba sendo também um pré no final das contas, né? Exatamente, também. Então, você tem muita alternativa de pré-fixado lá fora. Você tem que, agora é um bom momento, porque quando a taxa de juros começar a cair, esses pré-fixados eles vão subir bastante. E você também vai estar garantindo uma rentabilidade alta para os Estados Unidos para o longo prazo. Tem título lá que você compra de 5, 10 anos. Se você comprar e levar até 10 anos para frente, você vai estar ganhando seus 5,25 todo ano durante esses 10 anos. Então é um momento muito importante para quem gosta de renda fixa começar a fazer esse investimento lá fora agora, né? Teve o caso do Silicon Valley Bank que teve problema por conta de marcação a mercado, né? Então eles compraram muito título quando a renda fixa estava lá embaixo. Aí subiu, consequentemente, os títulos que eles tinham passou a valer menos, a galera começou a sacar o dinheiro do banco e acabou dando problema para eles, né? Então acho que tem que tomar cuidado também com a marcação ao mercado na hora de investir. Exatamente. E o problema de banco, na verdade, que quebra também banco, não é só os títulos deles, isso ajuda muito, impacta. O problema é como é falado para as pessoas, porque isso espanta e dá medo. O medo quebra o banco. Então a galera ouvindo isso vai tirar a grana. E aí aquela manada que você cria do nada é o que quebra os bancos. Na maioria das vezes os bancos quebram por conta do medo e da ganância e da manada que é criada em cima daquele... Se ninguém vendesse ou pelo menos desse uma segurada, é bem provável que metade dos bancos aí que quebraram poderiam ter voltado à tona. E lá fora, o que é permitido de alavancagem é maior do que aqui no Brasil, né? Então aqui no Brasil tem o índice de Basileia, de mobilização, que acaba sendo o que deixa o banco mais seguro. Lá fora as regras são diferentes também, não é? Existem regras diferentes, principalmente por conta depois de 2008, né? Que teve uma grande crise imobiliária, de financiamento lá fora, de títulos, bancos gigantescos como Lehman Brothers quebrou na época. E por conta desse acontecimento que ninguém esperava, vamos dizer assim, que seria tão forte assim, eles mudaram várias regras lá. E isso é bom, porque hoje é mais difícil um banco quebrar como aconteceu em 2008. As regras estão muito mais fortes. E aí o Brasil acho que se espelha um pouco lá também, né? Fala que olha o que aconteceu, a gente pode se espelhar. Mas ainda eu acredito que não tá tão perfeccionista que nem o Fed e a galera tem colocado em cima dos bancos hoje em dia lá. É, que com certeza a alavancagem é o que pode quebrar o banco, né? E antigamente a alavancagem era muito mais permitida do que é hoje em dia. Exatamente. E agora na questão de investir em renda fixa, qual que é a melhor forma que você vê para o iniciante começar? Seria ETF? E se você puder citar alguns ETFs diferentes que tem títulos diferentes também de renda fixa lá fora? Legal, claro. Hoje a forma mais fácil do brasileiro investir em renda fixa no exterior é via corretora, né? Que ele tem a possibilidade aqui, então uma Evra, Banco Inter, Nomad. E aí ele vai acessar via ETFs. Então hoje a maior facilidade é via ETF de renda fixa. Então é uma cesta ali, um fundo que vai comprar várias rendas fixas lá fora. Você vai ter ETF que compra título público, que é que nem como se fosse o Tesouro Selic aqui pra galera. E tem os ETFs que compram os bonds que a gente fala lá fora. Que é como se fosse debenture aqui no Brasil. Que é dívida emprestar de empresa. dinheiro para a empresa, sim. Exatamente. Então, os ETFs de renda fixa podem ser uma alternativa. Eu não gosto muito de manter esses ETFs para o longo prazo, porque alguns deles assim, são pífia a rentabilidade, se você pegar para o médio e longo prazo. Mas para momentos como esse, que caiu bastante por conta do aumento da taxa de juros, é excelente você pegar, porque ele sofre muito com essa marcação ao mercado que a gente fala, né, com esse movimento de taxa de juros. Então, por exemplo, ETF TLT é um ETF que eu compro bastante. Ele pega títulos públicos, que nem Tesouro Direto, só que com vencimento de 20 anos. Então são vencimentos mais longos, então ele teria uma volatilidade um pouco maior. E tem um outro, que é o TFLO. Esse é um ETF que ele não tem volatilidade nenhuma. Ele basicamente, só para vocês terem ideia, no começo de 2004 ele custava $55. Hoje ele custa $55. Então ele não muda nada no preço, só que ele te paga em dividendo. Sim. Então basicamente os dividendos que eles te pagam é igual à taxa, vamos dizer assim, de 3%, 4%. De dividendo ali em cima do valor que você coloca. Então é um tipo de renda fixa também interessante. O que acontece é que quanto maior o prazo de vencimento dos títulos que o ETF tem, vai ser maior a volatilidade.
quanto mais curto prazo, menor a volatilidade ele acaba tendo também, né? Aham. E também a questão da recompensa do ETF, né? Se você for pegar um ETF que compra títulos públicos, você está emprestando dinheiro para os Estados Unidos, que são a máquina de imprimir dólares, né? Então, o risco é menor, é basicamente nulo, né? E a recompensa também vai ser menor. Se você empresta dinheiro para empresas, vai ter um risco maior, mas a recompensa também vai ser maior, né? Exatamente. Isso é um ponto que a galera precisa entender, que todo retorno tem um risco. Então, se você está vendo um retorno menor lá nos Estados Unidos em renda fixa, em dividend yield, essas questões, é porque é um país mais seguro que o Brasil, por exemplo. É a renda fixa mais segura do mundo. Então, eles não precisam pagar tanto porque eles já chamam a atenção pela segurança. Então, eles não precisam pagar tanto que nem o Brasil. O Brasil, como é um país menos seguro, vamos dizer assim, comparado com os Estados Unidos, em questão política, econômica, tem uma volatilidade maior, a gente precisa pagar mais para chamar a atenção da galera colocar aqui. Então, é sempre bom e importante o pessoal atrelar risco e retorno. Pô, por que tá me pagando mais? Tem risco ali. De algum jeito você tá correndo mais risco. Ninguém vai te pagar mais por nada, por só você colocar seu dinheiro ali. Exato, até mesmo porque, por exemplo, se o Brasil vai lá e coloca uma taxa de juros próxima da taxa de juros americana, qual que é o incentivo do investidor internacional chegar e falar, não, vou botar dinheiro no Brasil agora, sendo que lá é mais seguro e tá pagando algo próximo, né? Então, o que gera um efeito em cadeia gigantesco. Então, se é algo muito próximo aqui com lá fora, a galera vai colocar lá fora. Colocando lá fora, consequentemente o dólar acaba subindo em relação ao real, aí gera mais inflação e gera mais problema.